Sim Notícias. Oferecimento: Hotel Ibis Style São Mateus. Linhares Online, conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Você vai ver os principais fatos de Linhares e região. Confira na edição desta quinta-feira. Homem é baleado e espancado em baixo quartel interior de Linhares. Ele está no hospital. Vacinação contra a gripe continua nas unidades de saúde do município. Obras de ampliação do pronto atendimento do Hospital Rio Doce a todo vapor. 16 mil famílias de pescadores na expectativa de voltarem a pescar no litoral capixaba. Câmara dos Deputados aprova as propostas de mudança na legislação trabalhista. Sobre este assunto, eu converso no último bloco com o advogado Cleilton Mendes, colunista do nosso telejornal. Hoje também é dia da coluna Direitos e Deveres. Estas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Estão a todo vapor as obras de construção e ampliação do pronto atendimento do Hospital Rio Doce. Filantrópico, o hospital atende mais de 5 mil urgências e emergências por mês. Para concluir a expansão, um novo leilão está sendo organizado para custear o restante da obra. A ampliação do pronto atendimento do Hospital Rio Doce começou no final do ano passado. O dinheiro para erguer o prédio veio de leilões solidários realizados pela Associação Vidas de Aracruz em parceria com empresários no final de 2015. A iniciativa deu origem à Associação Vidas Linhares, responsável pelo gerenciamento da obra. A associação, a gente só pensa o seguinte, salvar vidas, que é o objetivo da nossa associação é esse. E com os eventos que nós vemos fazendo, a gente tem conseguido um resultado financeiro interessante, que tivemos condições de iniciar esta obra, essa ampliação nesse hospital Rio Doce de Linhares. Para bancar o restante do projeto, um novo leilão está sendo organizado e irá acontecer na próxima semana. Os 2 primeiros leilões que tivemos foi muito bom. O povo está mais motivado, o povo está vendo a obra que está sendo ampliada no Hospital Rio Doce e com isto, acredito que nos próximos 2, 3 dias, todos os bilhetes que nós programamos a ser vendido, será concluído todas as vendas. Para o provedor da Fundação Rio Doce, a modernização da unidade de saúde era um desejo antigo, que só com a união de forças tem sido possível agora, uma vez que não há ajuda do poder público para a construção. Todos esses recursos destinados 50% para a Cruz, 50% para Linhares. Então, dessa forma que nós estamos vendo aí a obra em andamento e esperamos com os 2 leilões anteriores, está aí o resultado que 640 mil reais a obra orçada até o momento. Pelo projeto, assim que estiver funcionando, o novo PA terá o atendimento dividido entre o público adulto e infantil. A expectativa é de que com a realização de mais um leilão solidário, será possível concluir a etapa final da obra. Continuar e terminar essas obras, que será de muita valia, de muita importância para o município e outros municípios que dependem muito do serviço do Hospital Rio Doce. Além desta obra, a UTI coronariana também está sendo ampliada. São outros mais 150 mil reais investidos. Aqui no pronto atendimento passam pelo menos 5 mil pessoas todos os meses, a maioria pelo SUS. A ampliação deste espaço deve dar mais conforto aos usuários. Para ajudar também, porque um hospital maior, eles acabam tendo mais recursos, mais um amplo espaço para atender, né? Então, acredito que vai ser bem gratificante para nós, população, essa ampliação do hospital, né? Vai ser assim, muito gratificante, né? Porque nós vamos ter um atendimento mais amplitude, que às vezes a gente tem que estar até esperando desocupar leito para estar. Então, dando esse espaço para todos, eu acho que isso é bem viável. Até que o novo PA fique pronto, o acesso ao pronto atendimento do hospital está sendo feito de maneira improvisada, o que, segundo a direção da unidade, é por pouco tempo. Bom, outro projeto do Hospital Rio Doce é reabrir a unidade de terapia intensiva neonatal, a UTIM.
Um morador de Baixo Quartel, distrito de Linhares, foi atingido por diversos disparos de pistola e espancado na madrugada da última terça-feira. Ele está internado no Hospital Geral de Linhares com perfurações a bala nas pernas, peito, nádegas e braço. Sangrando muito, o homem de 31 anos só foi socorrido na manhã da última quarta, quando vizinhos perceberam que havia algo errado e acionaram a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Um dos suspeitos já foi identificado, porém está foragido. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Linhares. Toda quinta-feira, você já sabe, é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos ver. As grandes discussões em direito de família ocorrem quando o assunto é herança. Afinal, esse nome traz consigo dois elementos bem fortes, que são morte e o dinheiro. Essa confusão jurídica está muito relacionada com a história bíblica do filho pródigo que pediu o adiantamento da herança para o pai. A questão é que no Brasil, essa prática é expressamente proibida. O artigo 426 do Código Civil diz que não pode ser objeto de contrato a herança de pessoa viva. Só que mesmo com essa proibição, na prática é muito comum a gente ver os pais já dividindo as suas terras e dizendo para os filhos o que vai ser de fulano, o que vai ser de ciclano, o que vai ser de beltrano, como se isso já fosse um adiantamento da herança e da partilha dos bens. O problema é que essas divisões não têm valor legal nenhum. E às vezes a emenda sai pior do que o soneto, porque para não ficar de boca, as pessoas, os pais, os filhos acham que fazendo o contrato por escrito e com firma reconhecida em cartório, isso vai ter alguma validade maior. Esse é um ledo engano e muito corriqueiro. São esses jeitinhos que geram as mais complexas ações de inventário na justiça. Por exemplo, se um pai fizer um contrato de doação de terra para os seus filhos, pode ter todo esse documento anulado por aquele filho que se sentir prejudicado. Outro exemplo, se o pai faz um contrato de compra e venda com o filho, comprando algum de seus bens, esse contrato só é válido se esse documento tiver a assinatura e a concordância de todos os outros herdeiros, filho, esposa ou companheira. Outra coisa, se durante a vida o pai beneficiou mais um filho do que o outro, o filho que se sentir prejudicado, ele pode, no momento da abertura do inventário, pedir o que chamamos de colação. Resumidamente, em linguagem bem simples, a colação é eu trazer para o bolo da herança todos os bens que o falecido foi deixando em vida, para que os herdeiros depois possam repartir eles todos em partes iguais. Então a pergunta que surge é como tratar da herança de forma legal enquanto eu ainda estou vivo? A palavra é testamento. O testamento é um documento feito em cartório ou por algum advogado de confiança, em que eu digo quais os bens eu quero deixar para quem. Só que mesmo assim, se eu tiver herdeiros necessários, ou seja, filhos, esposas, por exemplo, eu só vou poder colocar no testamento metade dos bens que eu tenho. E esse testamento ele só vai começar a produzir efeitos depois da minha morte. Ou seja, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho 2 apartamentos, eu coloquei um no testamento por um dos meus filhos, ele só é dono desse apartamento depois da minha morte. E ainda, se eu precisar vender esse apartamento, mesmo com esse testamento já sendo feito, eu posso vender esse apartamento sem nem pedir autorização para ele. Portanto, minha gente, herança só mesmo quando há morte. Antes disso, é contar com o ovo dentro da galinha. No último bloco, nós continuamos a conversa com o Dr. Cleilton Mendes, agora falando sobre a aprovação na Câmara dos Deputados da reforma trabalhista. É no terceiro e último bloco do nosso telejornal. Agora a gente vê como fica o tempo nesta sexta-feira em toda a região. Sexta-feira com aumento de nuvens ao longo do dia e chuva, principalmente no período da tarde. Em Linhares, temperaturas entre 21 e 33 graus. Colatina com mínima de 20, máxima de 32. São Mateus com mínima de 22 e máxima também de 32 graus. Em Vitória, mínima prevista de 21 e máxima de 29 graus. A seguir, você vai ver vacinação contra a gripe. Continua nas unidades de saúde aqui de Linhares. Depois do intervalo. A vacinação contra a gripe continua nas unidades de saúde aqui de Linhares. Nesta primeira semana da campanha nacional de vacinação contra o vírus influenza, foram imunizadas 4.000 pessoas do grupo prioritário no município. Até o dia 26 de maio, a meta da Secretaria Municipal de Saúde é imunizar 38.000 pessoas, entre gestantes, puérperas, mulheres que tiveram bebês há no máximo 45 dias, trabalhadores de saúde, pessoas portadoras de doenças crônicas como diabetes e renais crônicos, idosos com 60 anos ou mais
pais, crianças entre 6 meses a menores de 5 anos e professores. Também irá acontecer em Linhares o dia D de vacinação, marcado para o dia 13 de maio. Veja agora como fechou o dia o mercado do café. Arábica tipo 6, R$ 415 a saca. Arábica 7, R$ 393. Conilon tipo 7 fechou valendo R$ 377 a saca. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou que vai suspender os efeitos da portaria que proíbe a pesca em todo o país. Nós dissemos isso na edição anterior do Sinotícias. Bom, enquanto isso não acontece, 16 mil famílias de pescadores aguardam ansiosas a volta às atividades aqui no Espírito Santo. Na colônia de pescadores, na Enseada do Suá, em Vitória, uma cena pouco comum se repete há pelo menos 25 dias. Barcos parados e pescadores impedidos de pescar no litoral capixaba. O motivo é a portaria 445 do Ministério do Meio Ambiente, que estabelece a proteção de 475 espécies de peixes e outros frutos do mar que não podem ser pescados e nem comercializados. Quem vive da atividade do Espírito Santo já está sofrendo as consequências desta medida. Hoje o impacto maior são 16 mil pescadores aqui dentro do nosso estado parados, sem ter condições de trabalhar, que isso é diretamente. Que indiretamente são 60 mil famílias que dependem da pesca, né? Pessoal que compra, pessoal que comercializa, né? Pessoal que vende óleo diesel, gelo. E hoje nós somos correspondentes a 7% do PIB no nosso estado. A portaria foi publicada em 2014, mas chegou a ser derrubada em junho de 2015, sob o argumento de que foi elaborada sem a participação do Ministério da Pesca. Mas em um julgamento no Tribunal Regional Federal, a portaria voltou a ter validade e a fiscalização foi intensificada em todo o país. A portaria foi editada em 2014, mas após ela ser publicada, houve reação do setor, né? E aí foi estabelecido um grupo de trabalho, um grupo formado por técnicos de diferentes instituições para discutir a questão dessa portaria. Com a extinção do Ministério da Pesca e a vinda da pesca no Ministério da Agricultura, esse grupo de trabalho foi paralisado, né? E aí começou as disputas judiciais, que aí levaram agora, o tribunal considerou que o Ministério do Meio Ambiente, né, estava correto, e aí a portaria entrou em vigor agora há poucos dias. Segundo o superintendente, a portaria foi elaborada com base em um estudo nacional e não levou em consideração a realidade da pesca no estado. Além disso, faltam estudos mais detalhados sobre a atividade no litoral capixaba. Precisamos de mais estudos a nível local, regional, para nós realmente caracterizarmos quais espécies estão mais vulneráveis, qual que é o volume que é pescado de cada espécie, para realmente termos as políticas públicas, as políticas relacionadas tanto ao órgão de produção quanto de fiscalização e preservação, para preservar essas espécies. De acordo com o coordenador de projetos em aquicultura da Secretaria Estadual de Agricultura, o estado pretende encaminhar ainda hoje ao Ministério do Meio Ambiente e aos membros da bancada capixaba em Brasília um relatório solicitando a reavaliação da portaria. A gente justifica a necessidade de excluir, né, algumas espécies, são aproximadamente 41 espécies, né, que são realmente de importância econômica aqui no estado do Espírito Santo, que estão nessa lista, excluir essas espécies da 445, da portaria. Muito mais que proporcionar a retomada da atividade, o compromisso dos órgãos competentes é com a preservação do meio ambiente. Tem que zelar pelo interesse da produção, né, dos pescadores, mas nós temos também olhar o lado da conservação. Daqui a pouco, no terceiro e último bloco do nosso telejornal, confira uma entrevista com o advogado Cleilton Mendes. Ele comenta a aprovação da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. Ele vai falar sobre os pontos positivos e negativos dessa reforma. É depois do intervalo. Pois é, minha gente, foi aprovada a reforma trabalhista na Câmara dos Deputados por 296 votos a 177.
uma situação que está trazendo assim, muita discussão, né, essa reforma trabalhista. Para explanar um pouco, a proposta vai para o Senado ainda, né? Mas para explanar um pouquinho os pontos desse projeto, está comigo aqui o nosso colunista de todas as quintas-feiras, advogado, especialista na área, o nosso colunista, Dr. Cleilton Mendes. Tudo bem, Dr. Cleilton? Tudo bem, Cláudio, maravilha. Imagino que é uma discussão que ainda vai gerar muita conversa daqui em diante, né, Dr. Cleilton? Agora, o que o senhor destaca assim como pontos centrais nessa mudança? O senhor acha que é um avanço ou não essa mexida na legislação do trabalho? Sem ingressar nas questões ideológicas, indiscutivelmente a reforma trabalhista ela é necessária. Ela é necessária porque a nossa legislação é de 1940 e hoje estamos com 13 milhões de pessoas desempregadas. E aí o que eu tenho dito é o seguinte, ou a gente vai encher 13 milhões de pessoas de direitos desempregadas, ou a gente vai reduzir um pouco esses direitos para permitir que o empresário consiga contratar mais mão de obra. Então, sem entrar nas questões ideológicas de esquerda e de direita, e a forma como essa reforma está acontecendo, que indiscutivelmente deveria acontecer de uma maneira, de uma discussão social muito mais ampla, mas ela é necessária, indiscutivelmente necessária. Para o empresariado já era algo esperado assim, há muitos anos, né? Já se vem falando desde a década de 80, se fala muito, sobretudo com o avanço dos sindicatos, né? Da necessidade dessa reforma trabalhista. O senhor acha que isso vai facilitar a abertura de novos postos de trabalho no mercado? Vai facilitar a abertura de novos postos de trabalho porque, como a lei está sendo flexibilizada, o patrão ele vai ter mais liberdade para poder negociar diretamente com o funcionário sem ficar engessado por essa legislação de 1940. Né? Também vai ser muito importante que o empresário ele tenha regras e procedimentos internos escritos e claros para poder fazer esse tipo de negociação. E vai estimular indiscutivelmente a contratação porque a demissão vai ser facilitada, a contratação também vai ser facilitada, férias vão ser muito bem flexibilizadas e combinadas com o próprio funcionário, inclusive o seu fracionamento. Então, isso vai estimular a contratação. Perfeito. Vamos destacar aí, doutor Cleilton, assim, os pontos que o senhor considera assim, né, principais dessa mudança, por gentileza? A questão das férias, por exemplo, que você falou, cargo horário. Eu trouxe alguns pontos aqui, Cláudio, que são importantes que uns não tão interessantes para o trabalhador indiscutivelmente, mas outros tão bons, que é as horas itineres. Então, o tempo de deslocamento do funcionário até para a empresa não vai ser mais computado, esse tempo. Ou seja, o tempo que ele leva para sair de casa até o trabalho. Até o trabalho, principalmente quando o empregador, o empresário, ele disponibilizar do transporte para o funcionário. Um outro ponto é que da contribuição sindical. O funcionário, hoje, o trabalhador, ele não vai ser mais obrigado a contribuir com os sindicatos do país. Todo ano a gente tem aquele desconto lá. Aquele desconto, aquele dia de trabalho para o sindicato, né? Isso acabou. Isso vai deixar de ser obrigatório. Assim que for aprovado. Vai ser, um outro ponto também que é extremamente polêmico na lei é em relação à insalubridade das grávidas. Hoje é absolutamente vedado o trabalho da grávida em ambiente insalubre, mas com a reforma vai ser possível desde que haja um laudo médico determinando, confirmando em que a grávida não vai sofrer qualquer prejuízo se trabalhar numa gráfica com bastante barulho, por exemplo. Ou um local com muita poluição. Exatamente. A sucessão empresarial vai ser responsável pela rescisão do contrato de trabalho e pelas dívidas trabalhistas. A empresa que efetivamente estiver sucedendo a nova empresa. Então, por exemplo, a empresa A está sendo comprada pelo grupo João, é João que vai ser o responsável e não Cleilton, que era o antigo dono, que vai ter essa responsabilidade. Né? A rescisão contratual, que não vai ter mais a exigência de homologação direta nos sindicatos. Eu me lembro que hoje a pessoa precisa ir até o sindicato, ter a participação do sindicato, né? Sim, do qual ele faz parte, ou faz na sede do sindicato ou no Ministério do Trabalho, né? Sem essa obrigatoriedade não significa que o trabalhador também vai ficar desprotegido porque o empregador vai fazer o que quiser. Ou pelo vai ficar contrário. cair nas unhas do patrão. Não, de qualquer forma não, porque de qualquer forma o empregado que se sentir violado, ele pode pegar essa rescisão do contrato de trabalho, procurar um profissional de confiança, um advogado de confiança, um contador, fazer essa análise. Se tiver algum erro que tiver errado, ele vai poder pleitear judicialmente, fazer a sua reclamação trabalhista e ter o seu direito. Seria da mesma forma que no sindicato, o sindicato às vezes consegue apontar isso de forma antecipada, mas se for
se for para discutir, isso acaba virando demanda judicial. Doutor Cleito, com relação às férias, né, pela proposta parece que elas podem ser divididas, né, ao longo do ano? Essa flexibilidade ela é interessante do meu ponto de vista, tanto para o empresário quanto para o próprio empregado. Eu digo isso porque, na prática, uma empresa, um microempresário que tem 5 pessoas dentro da fábrica, se ela coloca um funcionário para entrar de férias, a gente está falando de 25% da sua mão de obra que está deixando de trabalhar. E aí, muitas vezes, o próprio empregado diz, olha, 30 dias para mim é muito, eu quero vender parte das minhas férias, 20 dias para mim é muito. Agora vai ser possível fracionar isso em até 3 períodos, com um período mínimo de 15 dias, ou seja, o empregador também não vai poder ter a maldade de falar, vou te dar férias de 5 em 5 dias. Não vai acontecer isso, não pode. E vai ter períodos mínimos de 5 e períodos de até 15 dias. Então, fica muito interessante para todo mundo. Até para quem vai curtir as férias, aproveitar esse descanso também, é uma forma de se programar e aproveitar fracionado, né? Você imagina aí, quem tem filhos aí vai poder tirar férias em dezembro e julho, na férias de julho da criança, se combinar direitinho com o seu empregador, com certeza. Doutor Cleito, há como eu disse, uma grande discussão, principalmente em relação aos sindicatos, né? Muitos alegam que isso vai trazer um enfraquecimento muito grande para os sindicatos e que o trabalhador sairia prejudicado em função disso. Como é que o senhor vê essa situação? Ô Cláudio, que vai haver um enfraquecimento dos sindicatos, eu vejo como indiscutível também. Como a contribuição sindical vai deixar de ser obrigatória, são hoje 11.500 sindicatos no país. Alguns desses sindicatos vão acabar deixando de existir. Mas não vejo como o trabalhador vai ficar desamparado, porque informação hoje é muito disponível. Informação é muito disponível. Dr. Google está aí. Tem, em Linhares, aí eu vou falar da nossa região, em Linhares hoje são 500 advogados. Então assim, o funcionário que tem a percepção de que está sendo lesado, ele procurando um profissional de confiança e a quantidade de informação que tem disponível, a Justiça do Trabalho vai estar à sua disposição para que ele possa pleitear tudo aquilo que for de direito, indiscutivelmente. Em relação às ações no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, o senhor acha que isso vai também diminuir um pouco a demanda? Porque agora as regras, pela proposta, as regras mudariam, né? Você não pode entrar com qualquer ação na Justiça que pode, inclusive, o veneno voltar para... Hoje, como é que funciona, Cláudio? E aí até pegando um gancho com o assunto do sindicato. É claro que os sindicatos, eles são uma entidade de representatividade do trabalhador, uma entidade extremamente importante, a gente não pode deixar de considerar isso. Mas eu estou falando de uma questão fática, de uma questão de realidade. A ausência da obrigatoriedade da contribuição sindical é possível sim que enfraqueça os sindicatos. Em relação ao ponto que você está me perguntando, é claro, hoje o funcionário ele pode ingressar com a ação no momento em que ele quiser, sem qualquer tipo de custa, se a ação não der nada, fica por isso mesmo. O problema é que o empresário que precisa responder a essa ação precisa contratar um advogado, paga por esse advogado, tem as audiências, o tempo. Então, a reforma ela visa desestimular essas ações aventureiras, temerárias. De má fé mesmo. De má fé mesmo, em alguns casos, indiscutivelmente. Eu imagino que a pessoa que tenha se sentido lesada e queira entrar com ação na justiça, o ideal seria, então, ela procurar primeiro o advogado e se orientar antes de entrar com essa ação. Se orientar com um advogado de confiança e também isso vai trazer para nós e todos os colegas advogados a responsabilidade de fazer uma triagem muito mais apurada de qual ação é viável ou não, de quais direitos são viáveis ou não. Se perceber que não vai dar em nada, é melhor não... É melhor desestimular o ingresso da reclamação trabalhista. Tá certo. Doutor Cleito, outros pontos agora eu queria que o senhor falasse para a gente em relação a essa proposta. Por exemplo, licença maternidade, FGTS, seguro-desemprego, a contribuição do INSS, isso continua como está? Como é que continua como está, não há alterações nesse ponto. O único direito fundamental, assim, mais evidente que a gente está vendo é em relação a esses pontos que a gente falou. Férias é um deles, entendeu? Então agora 13º salário, as contribuições previdenciárias, tudo continua, FGTS, tudo continua da forma como está. Com uma exceção que também é interessante pro funcionário, que é no caso da demissão. Hoje a gente só tem a modalidade de demissão, ou o funcionário pede a demissão,
né? E aí acaba ficando sem o direito a sacar o seu FGTS, ou ele tem que ser mandado embora, e aí muitas vezes na prática acaba incentivando ao acordo, e esses acordos não são lícitos, eles não são autorizados por lei. É um jeitinho que se Exatamente. O que a reforma está fazendo agora é poder tornar isso lícito, tornar isso formal, sem gerar qualquer dano, tanto para o empresário quanto para o funcionário. O senhor está dizendo que essas demissões, então, elas ficarão mais fáceis, então? Não, vão ficar mais essa burocracia que tinha... Vão ficar mais fáceis. Você imagina, Cláudio, João, ele acaba recebendo uma proposta de emprego para ganhar um salário muito melhor em uma empresa, só que ele já está há 15 anos trabalhando na empresa que ele está. Não quer pedir conta. Ele não quer pedir conta, porque senão vai perder todo o FGTS dele e diversos outros direitos. Para o empresário é ruim porque ele vai ter lá um funcionário que vai fazer de tudo, às vezes, o funcionário acaba fazendo isso, fazendo de tudo para ser mandado embora. Então fica a relação completamente engessada, é ruim para todo mundo, o João acaba perdendo a oportunidade de crescer, a empresa acaba perdendo a oportunidade de crescer também, porque o funcionário lá que produzia muito bem deixa de produzir. Isso vai poder ser feito de maneira legal. De maneira legal, lícita, conversada, muito melhor. Tá certo, bom a gente esclarecer esses pontos. É claro que isso ainda é assunto que vai render muito. Muito, sem dúvida nenhuma. É possível até, como você mesmo disse, foi aprovado na Câmara. Se isso sendo levado para o Senado, é possível ainda que alguma alteração ocorra. Tem as emendas, né? Tem as emendas, enfim. É possível que alguma alteração ocorra. Tá certo, tá aí. Quero agradecer muito aqui a presença do Dr. Cleito, mais uma vez, participou conosco na coluna. Na semana que vem retorna aqui, Dr. Cleito. Obrigado pela presença. Beleza, estou à disposição. E, gente, assim nós vamos encerrando esta edição do Sinotícias. Você da Grande Vitória, que nos acompanha através do canal 20 pela RCA, obrigado pela sua audiência. Deixe o seu recadinho no nosso canal no facebook.com/TV Cilinhares. Acesse ao nosso conteúdo também no nosso canal direto no YouTube. E para falar conosco via telefone, o número é este aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sinotícias, Linhares se vê aqui.